Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Boa noite. Para quem não está familiarizado ao esquema deste recolhimento que fazemos todos os meses, ele está dividido em duas partes, em duas meditações de meia hora e intercaladas por uma leitura de umas perguntas que podem facilitar o exame de consciência com relação aos temas dessas meditações. O tema da primeira meditação é edificar a família em Deus, e o tema da segunda será edificar a família no amor. Então, entrando já no tema desta primeira meditação, essa base que é necessária para que uma família cristã seja um fundamento sólido para si mesma, ou seja, para o casal e os filhos que formam a família e assim também a todas as pessoas humanas, porque aquilo que se vive numa família, célula primária da sociedade, vai se reverter necessariamente para o bem ou para o mal de toda a sociedade humana. E isto tem uma especial relação com, então, aquilo que, de fato, Nosso Senhor espera, né, que a Igreja seja no mundo para o bem da sociedade civil e também para o bem da sociedade eclesiástica. Porque essa base, né, das qual nós vamos então tratar, é que vai garantir para si, né, para a família, né, e vai ajudar outras famílias a não se abalarem psiquicamente, espiritualmente, com tudo aquilo que esteja ocorrendo e ocorre em cada momento da vida familiar, da vida social, da vida humana, da vida eclesiástica, né? Quando essas bases estão bem assentadas na família, então é mais fácil, né, enfrentar e não se afligir com uma doença, uma injustiça, um dissabor, não se desesperar com a morte dos familiares. Mas que base é essa? É a rocha firme dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a família. Quem não constrói a família sobre essa base, mas na areia do dinheiro, das satisfações corporais, dos bens materiais, né? Ocorre que quando surgem, né, na família as dificuldades econômicas que sempre surgem em todas as famílias, e principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos em que, enfim, as coisas se fazem mais difíceis, né? Os problemas de saúde que também surgem em todos os momentos, mas estamos aí nessa situação de ameaça, né, de saúde permanente, né, da saúde, a falta de apoio, né, social que às vezes ocorre, ou governamental, né? Essas famílias que não se apoiam
na base sólida dos ensinamentos de Cristo, acabam sucumbindo, né, se desestabilizando inevitavelmente. Isso nos faz pensar, né, que se há rachaduras na nossa família, se há rachaduras de tristezas permanentes, maus tratos, desavenças familiares, conflitos, desrespeitos entre as pessoas do lar, desconfianças, então a gente pode concluir com certa, enfim, certeza de que essa família não está sendo edificada sobre a rocha, pelo menos não de uma maneira mais perfeita, mais fiel, concreta, né? Mas está mais estabelecida, fundamentada na areia dos ideais vãos. Não é necessário fazermos nenhuma tese de sociologia cristã para constatar que estamos vivendo um momento crítico da sociedade humana. Um momento crítico em que as bases cristãs sobre a família são violentamente atacadas. E muitas famílias cristãs têm sucumbido, né, na terra da Santa Cruz, né, a esses ataques, de modo que acabam por estarem vivendo como famílias pagãs. Por isso, o Papa Francisco, ele, no seu pontificado, desde o princípio, vem insistindo muito em que as famílias voltem a edificar-se sobre a rocha firme dos ensinamentos de Cristo. Ensinamentos que têm como essencial a unidade e a indissolubilidade do casal. Mas o que de concreto uma família pode fazer para manter e desenvolver essa edificação? O mais essencial, o mais primário, é que Deus esteja muito presente no lar. E esteja em todos os momentos da convivência familiar. Esse é o primeiro e mais importante fundamento que a família precisa edificar, né, nessa rocha dos ensinamentos de Cristo. Né? Principalmente hoje, em que há cada vez mais lares onde Deus não entra, Deus não tem permissão para entrar, fica de fora. Para que isso não ocorra na nossa família, na família de vocês, vamos ver de que modo Deus possa estar, né, permanecer, né, evidentemente, graças a Deus, em muitas das famílias de vocês, Deus já está presente, mas como mantê-la? Né? E como ajudar, né, a outras famílias e que Deus, de fato, esteja presente? E os modos mais primários são educar cristamente os filhos, catequizar os filhos. É a primeira obrigação dos pais, né? Não é obrigação da paróquia, do colégio, é obrigação dos pais. Então, esse é o dever primário. Catequizar os filhos na sã doutrina da verdade cristã. Estabelecendo também práticas concretas de religiosidade, de piedade, conforme as circunstâncias, conforme a idade dos filhos, mas sempre, né, essas práticas religiosas precisam estarem presentes no lar. Por isso também se costuma dizer que família que reza unida permanece unida. Por quê? Porque através da oração familiar, Deus se faz presente. Deus é como que se abre as portas para que Deus entre. Então Deus entra, a família está fazendo oração, Deus vem, e vem com o seu poder. E esse poder atua para que haja a unidade entre o casal, os pais, os filhos, todos aqueles que compõem a família. Então, Deus está entrando. É como se dizer, meu Senhor, nos ajude a manter essa unidade. Nós estamos fazendo aqui a nossa oração. Nós estamos implorando a Ti essa ajuda. A partir desse critério básico, né,
catequese, oração em família, Deus, então, vai se fazendo presente no lar quando cada membro procura dar aos outros os bens verdadeiros. É uma distribuição de bens verdadeiros, né? Bens autênticos, bens espirituais, que vão sendo distribuídos, né? Isso é o fundamental, como eu já disse no começo, não são os bens materiais que vai dar unidade e estabelecer firmeza para a família nos momentos difíceis e sempre, mas vai ser a distribuição desses bens espirituais que cada um pode realizar na convivência familiar. Da prática ou não desse critério é que nós, então, teremos dois tipos de família na sociedade. A família que é construída tendo como prioridade a busca do bem-estar, como prioridade, vejam bem, importante esta palavra, né? Do crescimento social, do aprimoramento intelectual. Claro que esses são bens, e até são bens espirituais, alguns deles, né? Como o aprimoramento intelectual, sem dúvida, são valores humanos bons, né? E podem e devem estar presentes numa família cristã, faz parte do crescimento também espiritual cristã, esses valores, né, de alguma maneira, mas não como os mais importantes. Este é o ponto. Porque esses fundamentos, eles não garantem permanentemente a paz e unidade familiar. Isso só é possível quando se edifica a família sobre os alicerces das virtudes, dos bens espirituais, em base na solidariedade mútua, né, entre todos os membros. Então, nessa família, quando um membro está doente, todos sofrem juntos com ele. Isto é um bem espiritual cristão. Isto é básico. Todos se sacrificam por ele. Ele é o prioritário, o doente. Todos vão e fazem tudo para que ele fique são, para que ele fique bem, para que ele seja consolado, para que ele possa, então, não se sentir sozinho. Quando alguém vai fazer um concurso, uma prova, todos vão ajudar este membro, de alguma maneira, a passar nesse concurso, com ajudas, com subsídios, com o que for que cada um pode ajudar, né? Até mesmo intelectualmente, nas ajudas que cada um possa ter e conhecimentos para que aquele membro possa, então, passar naquela prova, naquele concurso. Quando um tem um assunto importante a resolver, né, todos vão rezar para aquele membro, para que resolva aquele assunto, né? Tirar um passaporte, ou conseguir os papéis para realizar os casamentos, o casamento, por exemplo, nesses momentos tão difícil, né? Tá tudo parado, tudo, né, confuso. Então, de alguma maneira, como pode-se fazer para que esse casamento se realize, né? Por isso, todos se sentem bem nesse lar autenticamente cristão, porque há uma unidade. Quer dizer, esses bens espirituais, a solidariedade de dar a cada um aquilo que cada um precisa em cada momento. Umas ideias, que eu diria geniais, de São José Maria sobre isso. Aliás, lembramos que dia 26 deste mês comemoraremos a festa litúrgica deste grande santo, fundador do Opus Dei. E, numa entrevista que ele concedeu a uma revista, e que está publicada neste volume Questões Atuais do Cristianismo, número 108, para quem depois quer aprofundar, ele diz assim: cada um de nós tem seu defeito, seus gostos pessoais, seu gênio, seu mau gênio, por vezes, e seus defeitos. Cada um tem também coisas agradáveis em sua personalidade.
E por isso, e por muitas mais razões, pode ser amado. O convívio é possível quando todos se empenham em corrigir as deficiências próprias e procurar passar por alto as faltas dos outros. Isto é, quando há amor que anule e supera tudo o que falsamente poderia ser motivo de separação ou de divergência. Pelo contrário, se dramatizamos os pequenos contrastes e mutuamente começamos a lançar em rosto uns aos outros os defeitos e os erros, então acaba a paz e corremos o risco de matar o amor. Já estou um pouco me adiantando, né, naquilo que eu vou mais aprofundar, desenvolver na segunda meditação. Hoje nós vamos, então, tratar sobre edificar a família no amor. Eu sei que estamos falando, né, dos fundamentos, né, e fundamento, claro, bem espiritual, virtude, amor. Então, vai entrar também aqui necessariamente. E aqui eu estou falando mais em geral dos membros da família. Na segunda meditação, vou olhar mais para o casal, né? O casal como responsável primário para que a família seja edificada no amor. Outra dica concreta que São José Maria também dava aos casais, né, para manter a vibração do amor dos começos, era que o homem se esforçasse por conquistar a mulher cada dia. E a mulher faça também o mesmo. Então, uma conquista diária. Não basta ficar lá, né, naquela conquista passada antes do casamento. Conquistei, casei, lacei, está feito. Não basta, né? Tem que ficar, o laço tem que ficar permanente, né? Porque o laço se rompe, o laço ele afrouxa, laço no bom sentido, evidentemente, né? O laço é uma expressão, enfim, se usa, né? Para conquistar alguém, o laceio, né? Mas usando essa expressão, esse enlaçamento contínuo, né? Esse entrelaçamento contínuo, essa conquista contínua que deve haver, né? Dica de São José Maria, né? E sobre os detalhes que podem ser empregados nessa conquista diária, já falei, vou tratar mais extensivamente na segunda meditação. Porque a pergunta que deve ser respondida agora é a de como fazer para que a prioridade em viver as virtudes seja mais eficaz. Já estabelecemos que ela é importante. Agora, como fazer com que ela seja mais eficaz? E para isto, os bens materiais na família serão usados como meios e não como fins. Meios. Vamos usar os meios para que os bens espirituais, as virtudes, cresçam nos membros da família. O carro é bom? O carro é bom. É bom que seja bom, o carro é necessário, mas para servir o verdadeiro bem da família. É bom que os filhos estudem, claro, em bons colégios, se é possível, mas que estudem para serem mais úteis à sociedade e não só, simplesmente, primariamente, como disse no começo, para que tenham uma posição social, intelectual e tenham o seu salário. Não, são fins secundários, importantes, mas não primários. E se para a maior tranquilidade do esposo, da família, é bom que a mulher trabalhe fora, é bom. Então, vai trabalhar fora, mas não para comprar um freezer ou um frigobar, né? Se esse é o fim, né? Vai trabalhar fora para ter mais coisas e deixar os filhos com a avó, com estranhos, o que for. Não, né? Se os bens materiais, o estudo, a cultura, a saúde, o lazer,
não servem para que cresçam os bens espirituais na família, a busca, né, desses bens materiais específicos, que podem ser adquiridos de muitas formas, né, e há muita distribuição disso na sociedade. Então tem que buscar aqueles que realmente vão servir dos bens da família. Senão, não são bens, são maus. Causam mal à família, né, geram problemas, né, criam pessoas egoístas e interesseiras, né, que não são capazes de dar a mão a ninguém, que ficam isoladas no seu mundo, nos seus eletrônicos, na sua vida pessoal, na sua busca de bem-estar. Então, isso tem que ser muito bem orientado, né? Principalmente os filhos pelos pais. Escarmentemos em cabeça alheia. Quantos jovens, na flor da idade, não saem das boates noturnas empanturrados de êxtases? Agora não podem, mas quando acabar a pandemia vão voltar e perdem as suas vidas no acidente de carro. Quantas jovens de 14 anos já não levam um bebê no colo? Então, um tablet para os filhos? Talvez sim, sem problema. Mas não para ficarem permanentemente empanturrados nos seus joguinhos e não conseguem sair deles e não fazem mais nada, nem estudo, nem oração, nem convivência com outras pessoas pessoalmente, presencialmente. E é possível essa presença mesmo na confinação, porque às vezes tem irmãos e tem outras pessoas mais próximas, mas não, mesmo na confinação, estão isolados no seu tablet, viajando no YouTube para procurar todo tipo de indecências. Por isso, internet depende. Depende da idade, depende do momento, da circunstância, para não se encharcarem inadequadamente, enfim, como não sabe buscar as coisas sadias que tem na internet, então tem que ser orientado para isso. Então, por isso, internet, sim, mas para a busca dos bens espirituais, que também estão nesses incluídos a formação intelectual, a formação cultural, o conhecimento das circunstâncias, das notícias. Que um filho tenha uma moto, talvez, mas não para fazerem alarde de rico diante dos mais carentes. Na carta que São João Paulo II escreveu às famílias, ele alerta para a necessidade de que os fiéis cristãos edifiquem a civilização do amor nos seus lares. Como ele insistiu nisto? Na verdade, é algo que já vem sendo insistindo desde São João 23. O Papa São João 23 é que começou a empregar essa expressão, a civilização do amor. E foi das inspirações de Deus que ele teve para realizar o Concílio Vaticano II. Preparar a igreja, melhorar a igreja, renovar a igreja, reformá-la de algum sentido, para que ela seja, de fato, um instrumento de Deus, né, para a realização desse objetivo que Deus quer. Nosso Senhor nos trouxe, o Espírito Santo atua para isto, a realização da civilização do amor, como aqueles primeiros cristãos nos deram um exemplo extraordinário, como se amavam, né? Como todos distribuíam as coisas, vendiam aquilo que tinham para distribuir a todos aqueles necessários, ninguém passava necessidade. Isso é a civilização do amor. Combatendo, dizia Papa São João Paulo II, essa tendência que as pessoas têm, cada vez mais intensamente, de construir uma civilização do utilitarismo, da produção, do desfrutamento.
onde as pessoas se usam como se usam as coisas. E nessa civilização, ou anticivilização, os filhos são um obstáculo para os pais. E por isso devem ser evitados. Um casalzinho é suficiente. E que fiquem e sejam criados pelos avós. A família é uma cadeia. São ideias que este grande Papa, Magno Papa São João Paulo II nos apresentava. 2 exemplos dessa civilização do desfrutamento são os programas de educação sexual que se dão em muitas escolas e as tendências pró-abortistas, que são, enfim, instrumentos para realizar realmente a destruição da família. Maus instrumentos e propagandas que se fazem nesse sentido, e desde a década de 60, isso vem ocorrendo e a família vem sendo desestruturada por causa desses programas, dessas tendências. Quando se destrói, os alicerces cristãos básicos da família cristã, é que vão se fortalecendo, então, essa anticivilização. Não só cristã, anticivilização humana. E nós temos exemplos históricos disto, que deveríamos, então, também escarmentar neles. Momentos históricos em que isto realmente ocorreu, às vezes de uma maneira geral, e eu diria pandêmica durante séculos. Não uma pandemia de vírus, não uma pandemia de bactérias que teve, pestes aqui, mas uma pandemia espiritual. E nós, então, não olhamos para isto e queremos, então, voltar a viver aquele paganismo de uma civilização que não é humana, destruindo a união, o amor entre os membros de uma família. Aí se destrói toda a capacidade de amar as outras pessoas da sociedade também. Então, peçamos a Deus Nosso Senhor que muitas famílias da nossa sociedade possam se decidir a contribuir para o desenvolvimento da civilização do amor. Em primeiro lugar, a nossa, de cada um, de cada uma, que queira e se estimule, de fato, a viver assim, cuidar, crer de que este é apostar nisto valentemente, corajosamente, enfrentando todas as dificuldades que a sociedade moderna pode apresentar para essa edificação da família em Deus, os bens espirituais verdadeiros. Nesses fundamentos que é a própria vida e os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a família, e que a Igreja sempre procurou transmitir com fidelidade, vem sempre, os papas, continuamente, o Papa Francisco, como dizia, uma encíclica maravilhosa que é Amoris Laetitia, onde apresenta, enfim, um desenvolvimento extraordinário de tudo isso que eu estou falando, de uma maneira muito estudada e séria. E cada um, então, examine a sua consciência para ver se, de fato, está edificando assim a família. Sobre esse alicerce sólido da presença de Deus no lar. O que fazer, o que pode ser feito de concreto, isso vai depender de cada um, com as orientações, estou falando genericamente, apresentando, mas estimulando, inspirando, pela presença de Deus, como nós fizemos no começo da nossa oração. Então, cuidar da catequese dos filhos, da oração, das buscas dos bens espirituais, como mais importante e imprescindível. Então, que a Sagrada Família de Nazaré, ela que está representada aqui neste quadro bonito, deste oratório, Jesus, Maria e José, interceda por nós.
terminar, então, esta meditação com a oração final e depois, então, a leitura do exame de consciência, para depois continuarmos o recolhimento com a segunda meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.